Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Eu gostaria de dar uma pausa na nossa meditação de Atos. Nós lidaremos com Atos, capítulo 15, na próxima ocasião. Mas eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã esta mensagem que temos na carta do apóstolo Paulo, dirigida a Filemon. Às vezes eu me pergunto o que esses bilhetes estão fazendo na Bíblia e qual é a mensagem desses bilhetes para nós. São essas cartas tão curtinhas, não são? Você tem Filemon, você tem 2ª de João, 3ª de João. Então, cartas, tem Judas, cartas tão curtas. E às vezes você concentra, focaliza naquelas cartas mais longas, Romanos, Coríntios, Hebreus, e perde um pouco da mensagem dessas cartas pequenas. Diz assim o texto da palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também o nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te enviei de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de ti, e com maior razão, aliás, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar? Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti nesta manhã, rocha nossa e Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém. Seria possível que na minha vida, na tua vida cristã,
estivesse faltando alguma coisa para que o nosso cristianismo fosse mais eficiente, para que a nossa fé ela fosse mais real, mais concreta, seria possível que na minha vida ou na sua vida, a nossa fé pudesse ser aperfeiçoada mais e mais. Muitas vezes eu e você nos contentamos com a fé salvadora. Aquilo que acontece, aquela decisão que nós tomamos por Cristo Jesus, naquele momento em que o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração, nos convence do nosso pecado, nos convence de que nós necessitamos de Deus, de que nós carecemos do Senhor Jesus, e nós nos rendemos a Ele. Às vezes nós nos contentamos com toda a nossa religiosidade se resumindo naquele momento. Mas a palavra de Deus, ela não fala apenas de uma fé salvadora, ela fala de uma fé transformadora. Ela fala de uma fé que nos santifica, nos aperfeiçoa, nos transforma à imagem do Senhor Jesus Cristo. Uma fé que torna-se uma fé eficiente. É possível eu ter fé em Jesus Cristo, é possível você ter fé no Senhor Jesus Cristo, mas a nossa fé, o nosso compromisso com Ele, está aquém daquilo que Ele deseja para mim e para você. Esse texto que nós acabamos de ler, essa carta que nós acabamos de ler, fala justamente sobre isso. Se você observar a descrição que o apóstolo Paulo faz de Filemon aqui, é uma descrição espetacular. Filemon, ele era, em primeiro lugar, crente no Senhor Jesus Cristo. Dê uma olhada no versículo de número 5. Paulo diz: eu estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Era alguém que cria no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o seu Senhor. É alguém que amava o Senhor Jesus, mas não apenas amava e cria no Senhor Jesus, ele era inclusive um indivíduo ativo na obra do Senhor. Paulo chama esse homem, no versículo de número 1, de o seu colaborador. Colaborador é alguém que trabalha juntamente comigo em uma determinada tarefa, em uma determinada obra. Então, Filemon, ele era um crente, mas ele não era aquele crente que gostava de assistir aos cultos. Ele não aparecia na igreja apenas dominicalmente. Ele procurava, durante a semana, estar envolvido na obra da pregação do Evangelho, do testemunho cristão, de falar de Cristo para outras pessoas, anunciando assim o Evangelho de Deus para outras pessoas e contribuindo para a expansão do reino de Deus. Ele era um colaborador. Era aquele indivíduo que provavelmente ele orava, intercedia pelos missionários, porque o apóstolo Paulo diz assim no finalzinho dessa carta, ele diz: olha, eu espero que por vossas orações eu serei restituído para você. Hoje eu estou preso, mas você ora por mim. Você é um colaborador na obra, não apenas pregando o Evangelho, mas orando por aqueles que pregam, intercedendo por aqueles que são missionários na obra. Era um indivíduo cujo grau de comprometimento dele realmente era desejável. Se você observar um outro aspecto, no versículo de número 2, ele escreve para Filemon, e ele diz assim: e também a igreja que está na tua casa. Filemon era um indivíduo não apenas com o coração aberto para a obra de Deus, mas ele também abria as portas da sua casa. E ele permitia que uma igreja se reunisse dentro da casa dele. Qualquer pessoa que já manteve uma reunião regular da igreja na sua casa, mais ou menos assim, uma vez por semana, você abre as portas, você sabe o trabalho que dá. Você tem que arrumar tudo direitinho, deixa tudo mais ou menos limpinho, e quando os irmãos saem, você tem que arrumar e limpar tudo de novo, e tem que estar tudo prontinho, determinado horário. Você vai dizer: mas eu faço isso por amor, que ótimo, mas dá um certo trabalho, certo? Então, fato é que Filemon, ele abria, o seu coração era aberto, mas ele também abria a sua casa para a igreja do Senhor se reunir ali. Mas não parava aí. As qualidades desse homem, elas não param aqui. Observe no versículo de número 7 e o versículo de número 20. Ele diz assim: eu tive grande alegria no conforto no teu amor, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Não é que ele era um médico que fazia
cuidava do coração, não, mas ele animava o coração dos irmãos no sentido de trazer alegria, alívio é a palavra que aparece aqui. E no versículo de número 20 ele diz: reanima-me o coração em Cristo, meu irmão. Filemon era um indivíduo que ele aliviava o fardo dos outros. A palavra reanimar aqui pode ser traduzido por aliviar o fardo das outras pessoas. Em outras palavras, ele encarnava na vida dele aquilo que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve. E Filemon estava fazendo a mesma coisa que Jesus disse que faria. Ele estava seguindo os passos do mestre. Não que Filemon fosse o redentor, mas ele estava fazendo aquilo que Jesus veio para fazer em relação aos crentes. Ele trazia alívio. Ele não era um fardo para as pessoas, mas ele aliviava e reanimava o coração de algumas pessoas. Se você observar, você vai ver ainda mais que Paulo escreve essa carta e ele diz assim, olha, versículo de número 8, ainda que eu sinta plena liberdade para, em Cristo, te ordenar o que convém. E aí você observa um outro detalhe desse homem. Ele era um indivíduo disposto a atender ao bom senso. Então diz, eu tenho toda a liberdade para te ordenar o que convém. Não era um indivíduo tacanho, mente fechada. Não era aquele que diz, eu tenho a minha opinião e eu não abro mão dela. Não era aquele indivíduo que diz, ninguém muda a minha mente, nem mesmo Deus. Aquilo que eu decidi fazer, eu vou fazer até o final. Não, ele não é alguém assim. Ele é um indivíduo disposto a atender ao bom senso. Então o apóstolo Paulo diz para ele, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Ele tem aquilo que nós chamamos de uma sabedoria circunstancial. Se a circunstância diz que é outra coisa, eu vou fazê-lo, tranquilo. Mas em último lugar, ele continua disposto a servir. Olha o versículo de número 13. Eu queria conservá-lo comigo, para em teu lugar me servir nas algemas que eu tenho. Paulo está dizendo, Filemon, eu sei que você tem toda a disposição para servir, e eu louvo a Deus por isso. Você vai dizer, esse homem tinha tudo que eu almejo como crente. Ele era hospitaleiro, ele era um indivíduo que tinha uma sabedoria circunstancial, ele era um indivíduo crente, comprometido com a obra do Senhor, ele era um indivíduo que reanimava o coração dos irmãos. Em certo sentido, ele tem todas as virtudes que eu e você almejamos na nossa vida cristã. Mas Paulo diz assim, Filemon, a partir de agora, eu escrevo essa carta para que a tua fé seja eficiente. Versículo de número 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. É possível ter uma fé em Cristo Jesus que te faz repleto dessas boas virtudes, mas ainda assim é possível que essa fé não seja tão eficiente como é o plano e o propósito de Deus na sua vida. E Paulo escreve essa carta para Filemon, dizendo, Filemon, a fim de que a sua fé seja suficiente, você precisa aprender, atender algumas coisas que eu passo a te dizer agora. Vou parar por aqui e apenas dar para vocês um contexto histórico dessa carta, talvez isso ilustre melhor. Se você observar aí, você vai ver que o apóstolo Paulo fala de um homem chamado Onésimo, no versículo de número 10. Esse Onésimo, provavelmente, ele não apenas conhecia Filemon, mas esse Onésimo, ele havia sido inútil para Filemon, no versículo de número 11. Ele antes te foi inútil, agora, porém, ele te é útil. E a palavra que o apóstolo Paulo diz aqui, ele te foi inútil no passado, é mais ou menos assim, antes do passado ele te causou um dano, antes do passado ele te causou motivo de grande tristeza. O apóstolo Paulo escreve e diz, olha, receba Onésimo de volta, Filemon. E ele ainda diz mais, no finalzinho, ele diz, se ele te deve alguma coisa,
no versículo de número 18, se algum dano te fez, se ele te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Você vai dizer, eu não estou compreendendo bem essas coisas. Alguns comentaristas, eles trabalham na carta aos Filemon com a seguinte hipótese: quando você termina a sua leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28 de Atos, Paulo está preso. Mas a prisão do apóstolo Paulo é diferente, ele está preso em uma prisão domiciliar. Ele não pode sair da casa, mas ele pode receber pessoas na casa. E pessoas poderão visitá-lo, conversam com ele pode pregar o evangelho para essas pessoas, ele pode instruir alguns, ele pode receber Timóteo, pode receber Marcos, pode receber livros que eles trazem para eles e assim por diante. Ele não pode sair da casa, é uma prisão domiciliar. E alguns comentaristas dizem, provavelmente naquele momento que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, sendo Roma a capital de todo o Império Romano, e para Roma vinham todas as pessoas que tinham condições de fazê-lo, provavelmente esse jovem chamado Onésimo, que era um escravo de Filemon, tenha roubado uma quantidade de Filemon e tenha fugido. Mas na sua fuga, ele para em Roma, e ali em Roma, ele encontra-se com o apóstolo Paulo. Paulo deve ter pregado o evangelho para ele, porque Paulo diz, eu gerei entre algemas. Essa é uma expressão bíblica para dizer, ele foi gerado, ele foi convertido, é uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, provavelmente, Paulo pregou o evangelho para ele, ele foi convertido, então ele foi reconciliado com Deus na sua conversão, ele tem que reconciliar consigo mesmo, porque o nome Onésimo significa útil, mas aquele indivíduo, ele vivia uma vida inútil, então ele tem que reconciliar consigo mesmo, tem alguma coisa na própria vida agora que está errada, e agora Paulo diz, você precisa se reconciliar com aquele de quem você fugiu. Você volta para Filemon, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta, e você leva essa carta, e nessa carta, essa carta não fala sobre você, Onésimo, mas essa carta fala para Filemon. E Paulo usa essa carta e essa oportunidade de dizer, Filemon, com tudo isso que aconteceu, com esse escravo fujão, que agora volta para ti, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, mas eu quero que você use todo esse momento para aprender como é que a tua fé pode se tornar eficiente. Como é que a tua fé pode sair de um nível ordinário e realmente ser uma fé transformadora, extraordinária na sua própria vida. Para isso, tem algumas coisinhas que Paulo disse para Filemon e eu e você também precisamos atentar para elas. Versículo de número 9. Ele diz antes, ainda que eu tenha plena liberdade de ordenar para você o que convém, eu prefiro te pedir, te solicitar, em nome do amor. Qual que é a primeira coisa que eu e você precisamos aprender para que a nossa fé se torne uma fé eficiente? Era a mesma coisa que Filemon precisava. Nós precisamos aprender a responder motivados pelo amor. Não pela obrigação, não pelo que convém, não apenas pelos meus sentimentos, não pela lei, não pelo medo da pressão popular, mas pelo amor. Responder positivamente ao amor. E Paulo diz, Filemon, eu poderia te ordenar para fazer o que convém, mas a partir de agora, eu prefiro pedir para você em nome do amor. Isso é muito importante porque na Bíblia Sagrada, a maior motivação que o apóstolo Paulo dá para mim e para você, para vivermos uma vida santa na presença de Deus, para vivermos uma vida consagrada a Deus, é compreender e é meditar e compreender nas misericórdias de Deus conosco. Se você observar, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes ele falar, apresenteis os vossos corpos, ele diz, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, por causa das misericórdias de Deus,
Quando você entende as misericórdias de Deus para contigo, você se consagra a Deus. A única razão pela qual você ainda vive marginalizando Deus na sua vida, a única razão pela qual você ainda vive como se Deus fosse o seu servo, quando Deus não é o centro do seu viver, é porque você não entendeu o amor de Deus com você, você não entendeu as misericórdias de Deus para contigo. Tem um outro episódio na Bíblia Sagrada, na qual Jesus Cristo entra na casa de um homem chamado Simão. E quando Jesus entra naquela casa, uma mulher, uma ex-prostituta, ela entra e ela começa a lavar os pés do Senhor Jesus Cristo com lágrimas. E ela começa a enxugar com os cabelos, ela derrama, na verdade, ali um unguento, um perfume precioso. Naquele momento, o fariseu Simão, que estava ali, ele pensa, se esse homem, Jesus, fosse de fato um profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando nos pés dele é uma mulher pecadora. E Jesus diz assim: Simão, um homem tinha uma quantidade enorme, a sua dívida era enorme, ele tinha que pagar. O outro devia só um pouquinho, mas o credor perdoou a dívida de 2, quem amará mais? E ele diz, aquele que muito se perdoou, ele diz assim mesmo. Essa mulher, quando eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu o ósculo santo. Quando eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu água para os pés. Essa mulher entrou aqui e com as lágrimas dela, ela rega os meus pés. Com os cabelos dela, ela enxuga os meus pés. Essa mulher me deu toda a atenção. Ela muito amou. Portanto, ela muito foi perdoada. Se você entende do que Deus te redimiu, se você entende o que foi que Deus perdoou, de que Deus te perdoou, se você entende do que o sangue do Senhor Jesus te livra das chamas do inferno, você terá motivação para se consagrar a Deus. Mas se você não entende nada disso, Deus continuará sendo marginalizado na sua vida. Você continuará tendo uma fé ordinária, uma fé que te faz ser uma pessoa legal, boa pessoa, mas ela não será eficiente na sua vida ainda. A segunda coisa que Paulo diz aqui, ele diz que a fim de ter uma fé eficiente, Filemão precisava aprender a ser profundamente perdoador. Olha no versículo de número 10 e versículo de número 11. Sim, eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Só existe uma maneira de alguém que te foi inútil se tornar útil na sua vida. É pela porta do perdão. Se você não consegue perdoar Onésimo, Filemão, ele continuará eternamente inútil para você. Agora, permita-me dizer para vocês um pouquinho que nós às vezes não entendemos essa ideia do perdão. Muitas pessoas dizem assim, se você perdoou, você esquece. Se você se lembrar, é porque você não perdoou. Desculpa, mas isso é antibíblico. Ah, mas a Bíblia não diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar e Ele não se lembra? Sim, diz que Ele resolveu não se lembrar disso para nos acusar, mas Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. Deus não tem nenhuma amnésia do pecado que eu causei a Ele, da dor que eu causei a Ele. Ele resolve simplesmente, Ele decide não usar isso como uma nota promissória, um escrito de dívida, um título para me condenar e me lançar no inferno, porque toda a nota promissória, todo o título foi cravado na cruz do Calvário, e Jesus morreu, e com aquele sangue, ele disse, está consumado, a dívida está consumada. Perdoar não significa, eu não me lembro. Perdoar nem significa, eu tenho que ter o mesmo relacionamento com a pessoa. Você já pensou o quanto é difícil para alguém virar para uma mulher que foi abusada por um parente e dizer para ela, você tem que perdoar e ter o mesmo relacionamento, volte a sentar-se no colo dele. Já pensou que crueldade é isso? Por favor, isso é antibíblico.
Perdoar não significa você volta a ter o mesmo relacionamento que você tinha. Perdoar pode ser, você pode ter um relacionamento melhor até, em Cristo Jesus. Não o mesmo, mas melhor até. Quando Paulo diz assim para Filemon, Filemon, ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil para ti e para mim. Eu quero que você o receba, não como escravo, mas eu quero que você o receba como irmão em Cristo Jesus, caríssimo. Paulo está dizendo, você vai ter o mesmo relacionamento? Não, você vai ter um relacionamento melhor, porque ele foi convertido, você é convertido, vocês podem se perdoar agora e serem irmãos em Cristo Jesus, para que a tua fé seja eficiente. Aprenda a ser perdoador, aprenda a estender aquele perdão que você recebeu de Deus, para o irmão que está do seu lado, para a irmã em Cristo que está do seu lado, para aquele que chega e diz, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Aprenda a colocar essas ofensas aos pés da cruz. Talvez o maior exemplo de perdão na história que nós temos, é de um pastor da cidade de Genebra, lá na Suíça. Um pastor chamado João Calvino. Ele pastoreou a igreja durante 2 anos, e ele expunha a Bíblia sistematicamente, terminava nesse texto, no próximo domingo, no próximo texto e tal, e a igreja um dia expulsou aquele pastor da cidade. Ele não foi expulso da igreja, ele foi expulso da cidade. Ele foi para Estrasburgo e ficou ali 2 anos, pastoreando em Estrasburgo, entre os refugiados que vinham de Paris e outros que vinham da própria Alemanha para aquela cidade. Pastoreou juntamente com um homem chamado Martin Bucer. Depois de 2 anos, os cidadãos da cidade de Genebra e os membros da igreja de Genebra decidiram que eles estavam errados, que eles precisavam daquele estrangeiro francês, Jean Calvin, para pastorear entre eles. E eles decidiram convidar Calvino de volta. Calvino volta para Genebra e no primeiro domingo depois que ele chega em Genebra, como uma demonstração de que ele não levava em consideração a ofensa dos cidadãos genebrinos, ele abre a Bíblia no texto seguinte àquele que ele havia pregado no domingo logo depois da sua expulsão. E ele queria comunicar, é como se nada tivesse acontecido. Perdão é você decidir não condenar alguém pela ofensa que te fez, porque você diz, ao Senhor pertence a vingança, não a mim. A Ele pertence a vingança, Ele retribuirá. A mim compete o perdão. Paulo diz, Filemon, aprenda a perdoar. Terceira coisa que Paulo coloca aqui para Filemon, aprenda a olhar para as pessoas a partir de quem elas representam. Observe quando ele diz no versículo de número 12, ele diz assim, eu te envio de volta em pessoas, eu quero dizer, no meu próprio coração. Paulo está dizendo, eu mando Onésimo para você, mas quando você olhar para Onésimo, eu gostaria que você visse Paulo caminhando na tua direção. Olhe para Onésimo e veja aquele a quem ele representa. Versículo de número 17, se portanto você me considera companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está dizendo, aprenda a olhar para as pessoas a partir de quem é que elas representam. É engraçado porque Paulo aprendeu isso com o próprio Jesus Cristo. Jesus disse, se alguém me recebe como profeta, receberá o galardão de profeta, porque aquele que me recebe, recebe o Pai que me enviou. Jesus disse assim, que no final dos tempos, aquele que o receber, recebeu o Pai, e esse tem a salvação. Quem que você representa? Você representa Cristo. Quem que o seu irmão representa? Ele representa Cristo. Então olhe para ele, não para a pessoa que você vê, mas quem ele representa. Ele é meu irmão em Cristo Jesus, comprado, lavado, santificado, transformado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Ele representa o meu Senhor, na minha interação com ele. Ele é um embaixador de Cristo.
Eu sou embaixador de Cristo. Paulo diz, aprenda a se relacionar dessa maneira. Em último lugar, quarto e último lugar, ele diz, Filemon, eu quero que você aprenda a ter uma mente livre dos padrões da sociedade ao redor. Uma mente superior aos padrões da sociedade ao redor. Versículo de número 15. Eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, mas acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti. É engraçado porque há mais de 2000 anos, a abolição da escravatura era alguma coisa impensada. Se você conversasse com qualquer cidadão do Novo Testamento, que possuía escravos, como Filemon, possuía escravos, e falasse para ele assim, libere seus escravos, ele vai dizer, você está louco? A escravidão, naquele período da história, ela era socialmente aceita, e em alguns lugares ela era, inclusive, socialmente desejada, naquela época. O escravo era aquele que ele não tinha, de fato, lugar nenhum para ir. Em algumas vezes, o indivíduo, na própria sociedade romana, ele era um escravo e ele era adotado como filho do dono da casa. Qualquer pessoa que assistiu Ben-Hur lembra muito bem dessa história, né? Ele é adotado e ele passa a responder pelo dono da casa. Então existia até alguns benefícios. Paulo está dizendo assim para Filemon, Filemon, você não tem que moldar a sua mente pelos padrões da sua época, mas você pode ter um pensamento, um raciocínio muito superior à sua época. Eu quero que você o receba não como escravo, eu quero que você o receba como irmão. Que você o trate como irmão, caríssimo do Senhor. Eu quero que a sua mente não seja formatada pela sociedade ao redor. Não é porque todas as pessoas fazem algo que você vai fazer, mas você vai olhar para a vida numa perspectiva superior à perspectiva do reino de Deus. Então, como é que eu posso fazer para que a minha fé seja mais eficiente do que ela tem sido? Como é que você pode fazer para que a tua fé seja mais eficiente do que ela tem sido? Em primeiro lugar, aprenda a responder ao amor. O amor de Deus, o amor dos irmãos, o amor de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário. O amor de Deus por mim e por você, ele pode ser conhecido de duas formas incontestáveis. Primeiro, através de um fato histórico, que ninguém vai mudar. Ele realmente mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Quem consegue mudar isso? A história é dividida na encarnação do Senhor Jesus. Segundo, o amor de Deus, ele pode ser experimentado no meu coração, porque a Bíblia diz, o Espírito do Senhor derrama seu amor no meu coração, e ele me faz saber que eu sou amado por Deus. Então responda ao amor de Deus. Não entregue o seu dízimo porque é obrigação, mas entregue porque você é amado pelo Pai. Não leia a tua Bíblia porque alguém vai lhe cobrar, mas porque você é amado pelo Pai. Não venha para a igreja porque as pessoas vão ligar para você e o pastor vai mandar uma mensagem no SMS para você na segunda-feira, mas porque você ama o Pai. Não pregue o Evangelho simplesmente para mostrar para as pessoas quão bonzinho você é, ou não envie dinheiro para os missionários só para dizer que você entrega mais do que o dízimo. Mas entregue porque você ama a Deus, e você ama a glória de Deus, e você quer que o nome de Deus seja conhecido em todo o mundo. Aprenda a viver motivado pelo amor. Segundo, aprenda a perdoar. Aprenda a ser profundamente perdoador. Entenda o que é o perdão, e entenda o que Deus requer de você. Porque quando eu e você, que fomos perdoados por Cristo Jesus, quando nós recusamos a perdoar, nossa alma ainda permanece amargurada. Nós sofremos, Jesus diz que nós somos entregues aos verdugos.
Isso nos machuca. Nós estamos amargurados, porque nós não conseguimos perdoar. Depois aprenda a se relacionar com seus irmãos em Cristo Jesus, com os membros da família de Deus, na perspectiva da representatividade. Quem que essa pessoa representa para mim? Em último lugar, aprenda a ter a sua mente liberta dos padrões da sua própria geração. Você não precisa fazer só o que a sua geração faz. Você pode ter uma mentalidade do reino de Deus, que é infinita aos padrões de vida aqui. Se as pessoas aqui encontram contentamento somente em algumas atividades, a sua alegria pode estar na comunhão com Deus. Aprenda a ter a sua mente liberta dos padrões da geração atual e liberta para servir completamente a Deus, para que a tua fé seja eficiente. Vamos orar?